Existe uma verdade que muitos homens preferem ignorar. Nem toda mulher que conversa com você está interessada em você romanticamente. E quanto mais cedo você entende isso, menos tempo perde tentando transformar educação, simpatia ou simples cordialidade em atração. O problema é que alguns homens interpretam qualquer sorriso, resposta ou conversa como um sinal de interesse. Depois, quando percebem que a mulher nunca tomou iniciativa, nunca demonstrou reciprocidade e sempre parecia distante, continuam insistindo, porque já criaram uma história na própria cabeça. Neste vídeo, vamos falar sobre 7 sinais comportamentais que podem indicar que ela não está interessada em você dessa maneira. Não para ensinar você a julgar uma mulher por um único gesto, mas para ajudá-lo a enxergar padrões e respeitar os limites que aparecem durante uma interação. Porque existe uma diferença enorme entre uma mulher ser tímida, estar ocupada ou simplesmente ter uma personalidade reservada e uma mulher que repetidamente demonstra falta de interesse. E quando os sinais começam a se repetir, a atitude mais madura não é insistir mais, é prestar atenção, aceitar a realidade e seguir sua vida sem ressentimento. 1. Ela raramente demonstra iniciativa para manter o contato. Um dos sinais mais importantes de falta de interesse aparece quando a comunicação depende quase sempre de você. Você manda mensagem, inicia a conversa, faz perguntas, tenta manter o assunto vivo e procura oportunidades para conversar. Ela responde, mas raramente demonstra vontade de continuar a interação por conta própria. É importante não tirar conclusões por causa de uma única situação. Todo mundo pode estar ocupado, cansado ou distraído. O que realmente importa é o padrão. Se, durante um período razoável, você percebe que a iniciativa parte quase sempre de você, isso merece atenção. Uma pessoa interessada em manter uma conexão geralmente encontra alguma maneira de participar dela. Pode não mandar mensagens todos os dias ou demonstrar interesse exatamente da mesma forma que você, mas existe algum nível de reciprocidade. E aqui existe uma diferença importante. Responder não é necessariamente o mesmo que demonstrar interesse. Uma pessoa pode responder por educação, amizade ou simplesmente porque não quer parecer rude. O conteúdo e a consistência da interação dizem muito mais. Imagine que você sempre pergunta como foi o dia dela, compartilha alguma coisa interessante e tenta iniciar conversas. Ela responde de maneira educada, mas nunca pergunta nada sobre você, nunca inicia uma conversa e frequentemente encerra o assunto rapidamente. Depois de algumas semanas, o padrão começa a ficar evidente. Nesse caso, insistir mais provavelmente não vai criar uma conexão que não está acontecendo naturalmente. Muitos homens cometem o erro de pensar que precisam aumentar o esforço para compensar a falta de iniciativa dela. Mandam mais mensagens, tentam impressionar mais e procuram assuntos constantemente. Mas relacionamento não deveria funcionar como uma apresentação onde apenas uma pessoa precisa convencer a outra a participar. Se você perceber esse padrão, recue um pouco e observe. Não como um jogo psicológico, mas para permitir que a realidade apareça sem você estar constantemente empurrando a situação. Se ela também tiver interesse, provavelmente encontrará alguma maneira de se aproximar. Se nada acontecer, você terá recebido uma informação importante sem precisar insistir. E aceitar essa informação não é perder, é maturidade. Você não precisa convencer alguém a querer conversar com você. Interesse saudável não exige perseguição constante. Ele aparece através da reciprocidade, da curiosidade e da vontade genuína de manter o contato. 2. Ela responde, mas não demonstra vontade de continuar a conversa. Existe uma diferença enorme entre alguém responder você e alguém realmente querer conversar com você. Muitos homens confundem essas duas coisas porque ficam tão focados no fato de terem recebido uma resposta que esquecem de observar como essa interação acontece. Uma resposta educada não significa necessariamente interesse romântico. Ela pode responder porque é uma pessoa gentil, porque considera você um amigo ou simplesmente porque não quer ignorar sua mensagem. O que importa é o padrão de comportamento ao longo do tempo. Observe se ela contribui para a conversa. Ela faz perguntas sobre você?
Desenvolve os assuntos? Compartilha espontaneamente coisas sobre a própria vida? Demonstra curiosidade? Ou você sente que precisa carregar cada conversa sozinho? Quando apenas uma pessoa está constantemente tentando manter o diálogo, existe um desequilíbrio. Imagine que você manda uma mensagem sobre algo que aconteceu durante o dia. Ela responde apenas o necessário. Você tenta continuar o assunto, faz outra pergunta e compartilha alguma coisa. Ela responde novamente, mas não acrescenta nada. Você tenta outro tema e o mesmo padrão acontece. Uma conversa ocasional assim não significa nada definitivo. Talvez ela estivesse ocupada naquele momento. Mas se isso acontece repetidamente, você precisa prestar atenção. Outro detalhe importante é não transformar tempo de resposta em uma regra absoluta. Algumas pessoas demoram para responder e ainda assim gostam de conversar. Outras respondem rapidamente simplesmente porque estavam disponíveis. O conteúdo e a reciprocidade da interação são muito mais relevantes do que o número de minutos que alguém levou para responder. Também não tente consertar uma conversa sem reciprocidade enviando mensagens cada vez maiores ou mais frequentes. Isso geralmente aumenta sua ansiedade e coloca ainda mais pressão sobre a outra pessoa. Se você percebe que precisa constantemente criar novos assuntos, fazer perguntas e encontrar motivos para continuar falando, talvez seja a hora de parar de carregar a interação sozinho. Isso não significa ficar frio, desaparecer para provocar uma reação ou transformar a situação em um jogo. Significa apenas dar espaço para que a outra pessoa também demonstre vontade. Se ela tiver interesse, você terá a oportunidade de perceber isso através das atitudes. Se não tiver, aceitar essa realidade permite que você direcione sua atenção para pessoas que realmente estejam dispostas a construir uma conexão com você. E isso é muito melhor do que passar semanas tentando transformar respostas educadas em sinais de atração. 3. Ela evita criar oportunidades para passar tempo com você. Quando uma mulher não demonstra interesse romântico, um dos sinais que pode aparecer é a falta de disponibilidade consistente para criar momentos juntos. Não estou falando de uma vez em que ela cancelou um plano ou estava ocupada. Estou falando de um padrão em que você sempre tenta marcar alguma coisa e ela nunca demonstra vontade real de encontrar você. Existe uma diferença importante entre estar ocupada e evitar uma situação. Pessoas realmente ocupadas podem não conseguir aceitar um convite naquele momento, mas frequentemente oferecem outra possibilidade. Quando existe interesse em manter a conexão, costuma haver algum esforço para encontrar uma alternativa. Por exemplo, você convida para tomar um café no fim de semana. Ela diz que não pode. Tudo bem, a vida acontece. Mas se isso se repete várias vezes e nunca aparece uma sugestão alternativa, você precisa considerar que talvez ela simplesmente não queira aquele encontro. Muitos homens cometem o erro de insistir ainda mais. Mudam o horário, mudam o lugar, oferecem várias opções e continuam tentando encontrar uma combinação que funcione. Mas, quando apenas uma pessoa está tentando fazer o encontro acontecer, existe um problema de reciprocidade. Também é importante observar a qualidade das respostas. 1. Não posso hoje, mas talvez sábado seja melhor, transmite algo muito diferente de um qualquer dia a gente vê, que nunca se transforma em nada concreto. Não significa que você deva analisar cada palavra como um investigador. O objetivo é perceber o padrão geral. E aqui entra uma atitude que considero muito mais madura. Faça um convite claro, respeitoso e simples. Se ela demonstrar interesse, ótimo. Se não puder naquele momento e oferecer outra oportunidade, você terá uma indicação de que existe vontade de manter a conexão. Se recusar repetidamente sem demonstrar nenhuma iniciativa, aceite a informação. Você não precisa continuar tentando até conseguir um sim. Um encontro saudável acontece porque duas pessoas querem estar ali. Quando você precisa convencer, insistir ou negociar constantemente para conseguir alguns minutos da atenção de alguém, provavelmente está tentando sustentar sozinho uma conexão que deveria ser construída pelos dois.
Aceitar isso pode ser difícil para o ego, mas é uma das formas mais rápidas de desenvolver maturidade emocional. Você não precisa transformar uma recusa em um desafio. Às vezes, um não simplesmente significa não, e respeitar isso demonstra muito mais confiança do que insistir. 4. Ela mantém uma distância emocional constante. Existe uma diferença entre uma mulher ser reservada e uma mulher simplesmente não querer desenvolver uma conexão mais próxima com você. Essa diferença aparece principalmente quando você observa o comportamento ao longo do tempo. Uma pessoa mais reservada pode demorar para se abrir, mas ainda demonstra curiosidade, respeito e algum interesse em conhecer você. Já quando existe falta de interesse, você pode perceber uma distância constante. As conversas permanecem superficiais. Ela raramente compartilha algo pessoal e parece não querer aprofundar a relação. Isso não significa que ela tenha a obrigação de contar tudo sobre a própria vida. Cada pessoa possui limites diferentes e esses limites devem ser respeitados. O sinal aparece quando existe um padrão claro de que ela não deseja criar mais proximidade. Imagine que vocês conversam regularmente, mas todas as interações permanecem no mesmo nível. Você tenta conhecer melhor os interesses dela, pergunta sobre planos e compartilha coisas pessoais para criar uma conversa mais significativa. Ela responde educadamente, mas nunca demonstra curiosidade semelhante sobre você. Com o tempo, você percebe que a relação não evolui. É aqui que muitos homens cometem outro erro. Eles acreditam que precisam fazer mais para quebrar a barreira. Tornam-se mais disponíveis, fazem mais elogios, tentam impressionar e começam a investir cada vez mais emocionalmente. Mas proximidade não pode ser construída por uma única pessoa. Você pode criar um ambiente confortável, conversar com respeito e demonstrar interesse genuíno. O restante precisa acontecer naturalmente. Se a outra pessoa mantém consistentemente uma distância, insistir pode apenas deixá-la desconfortável. Também evite interpretar timidez como rejeição automática. Algumas mulheres são naturalmente mais fechadas, especialmente quando ainda não conhecem bem alguém. Por isso, procure outros sinais ao mesmo tempo. Existe alguma iniciativa? Ela demonstra curiosidade? Procura você? Aceita conversar e passar tempo juntos quando se sente confortável? O conjunto importa mais do que um comportamento isolado. Se depois de algum tempo você percebe que não existe evolução e que toda tentativa de aproximação parte exclusivamente de você, talvez seja a hora de aceitar que a conexão não está acontecendo da maneira que gostaria. Isso não transforma ninguém em vilão. Às vezes, duas pessoas simplesmente não desenvolvem o mesmo nível de interesse. E uma das maiores demonstrações de respeito que você pode oferecer é perceber isso sem tentar ultrapassar os limites da outra pessoa. Afinal, uma conexão verdadeira não precisa ser forçada para existir. 5. Ela demonstra claramente que vê você apenas como amigo. Existe uma situação que muitos homens demoram demais para aceitar. Uma mulher pode gostar da sua companhia, confiar em você e ainda assim não ter interesse romântico. E isso não significa que exista algo errado com você. Às vezes, a conexão simplesmente acontece em outro nível. Um dos sinais mais claros aparece quando ela fala naturalmente sobre outros homens com você, pede conselhos sobre relacionamentos ou deixa explícito que enxerga vocês como amigos. Quando isso acontece de maneira consistente, tentar interpretar cada gesto carinhoso como atração pode fazer você ignorar aquilo que ela realmente está comunicando. Ser gentil, conversar bastante ou demonstrar carinho não significa automaticamente interesse romântico. Algumas pessoas são naturalmente afetuosas e tratam amigos com bastante atenção. O problema começa quando você decide que sabe melhor do que ela o que ela sente. Imagine que vocês têm uma amizade próxima. Ela conversa com você sobre problemas pessoais, pede sua opinião e gosta de passar tempo juntos. Você começa a desenvolver sentimentos e interpreta essa proximidade como prova de que ela sente o mesmo.
até que ela menciona que está interessada em outro homem ou diz diretamente que considera você um amigo. Nesse momento, insistir tentando mudar a cabeça dela não é uma demonstração de confiança. É ignorar uma informação importante. Você pode expressar seus sentimentos de maneira respeitosa quando fizer sentido, mas precisa estar preparado para aceitar qualquer resposta. Não existe técnica psicológica capaz de obrigar alguém a desenvolver atração. E aqui existe uma lição importante para os homens. Não transforme a amizade em uma espécie de contrato esperando receber um relacionamento no final. Ser atencioso com uma mulher não cria uma dívida emocional. Se você escolhe estar presente, faça isso porque realmente valoriza aquela amizade, não porque espera uma recompensa romântica. Se perceber que seus sentimentos estão tornando a amizade dolorosa, também é válido criar alguma distância para cuidar de você. Isso não precisa envolver raiva, vingança ou comportamento frio. No final, ser rejeitado romanticamente não diminui seu valor. Apenas significa que os sentimentos não foram correspondidos. E quanto mais cedo você aceita isso, mais rápido consegue recuperar a tranquilidade e abrir espaço para conhecer alguém que realmente queira construir uma relação com você. 6. Ela estabelece limites claros quando percebe seu interesse. Quando uma mulher percebe que você está interessado romanticamente e deixa claro que não quer avançar nessa direção, esse é um sinal que precisa ser respeitado. Pode ser uma frase direta, uma mudança na maneira como ela conduz as conversas ou simplesmente uma explicação de que prefere manter a relação como amizade. O ponto principal não é descobrir uma maneira de contornar esse limite, é entender que ele existe. Alguns homens cometem um erro perigoso para qualquer relacionamento. Acreditam que, se continuarem sendo pacientes, gentis ou insistentes, eventualmente a mulher mudará de ideia. Mas sentimentos não funcionam como uma negociação. Se ela diz que não está interessada, você não precisa procurar uma mensagem escondida por trás da resposta. Você pode ficar decepcionado, e isso é completamente normal. O que não é saudável é transformar essa decepção em uma missão para convencê-la. Também existe uma diferença entre uma mulher dizer que não quer um relacionamento naquele momento e dizer claramente que não sente atração por você. As situações podem ser diferentes e por isso é importante ouvir exatamente o que ela comunica em vez de criar interpretações convenientes. Se ela disser que prefere amizade, aceite a informação. Se disser que não quer sair com você, respeite. Se deixar claro que não deseja determinado tipo de contato, não tente ultrapassar esse limite. Isso não significa que você precise desaparecer da vida dela imediatamente. Você pode decidir qual tipo de contato faz sentido para você, especialmente se continuar próximo estiver aumentando seus sentimentos ou causando sofrimento. O mais importante é não transformar respeito em estratégia. Não respeite os limites dela apenas esperando que isso faça com que ela mude de ideia depois. Respeite porque é a coisa certa a fazer. E existe algo muito positivo nessa postura. Quando você aceita uma rejeição com maturidade, protege a dignidade dos dois lados. Você não precisa se humilhar, discutir ou tentar provar que seria um ótimo parceiro. Ela também não precisa se sentir pressionada a oferecer uma resposta diferente. Às vezes, a maior demonstração de confiança é saber ouvir um não, sem transformar isso em uma batalha. Você não precisa ser escolhido por todas as mulheres que considera interessantes. Precisa apenas aprender a reconhecer quando existe reciprocidade e quando é hora de respeitar a decisão da outra pessoa e continuar sua própria caminhada. 7. Quando você percebe o padrão, pare de procurar desculpas para continuar insistindo. Chega um momento em que você precisa ser honesto consigo mesmo. Um sinal isolado pode significar absolutamente nada. Uma resposta curta, um convite recusado ou um dia em que ela esteve distante não são provas de desinteresse. Mas quando vários comportamentos começam a apontar na mesma direção, continuar procurando desculpas pode ser apenas uma maneira de evitar aceitar o que você já percebeu. É aqui que muitos homens precisam acordar.
Você pode passar horas analisando mensagens, perguntando aos amigos o que determinada atitude significa e procurando vídeos para descobrir se existe algum sinal secreto. Mas, se ela raramente inicia contato, não demonstra vontade de passar tempo com você, mantém distância e já comunicou que prefere amizade, talvez a resposta esteja diante de você. Não é necessário transformar isso em uma rejeição dramática. Ela não precisa ser uma pessoa ruim. Você também não precisa ter feito algo errado. Às vezes, simplesmente, não existe interesse romântico dos dois lados. Isso acontece com todo mundo. O problema aparece quando você transforma a falta de reciprocidade em um desafio pessoal. Começa a pensar: o que preciso fazer para ela gostar de mim? Essa pergunta coloca você em uma posição completamente errada. Em vez disso, pergunte: essa é uma pessoa que está demonstrando vontade de construir alguma coisa comigo? Se a resposta continuar sendo não, aceite. E aceite sem ressentimento. Não publique indiretas. Não tente provocar ciúmes. E não conte para todo mundo como ela perdeu a oportunidade. Você não precisa transformar uma rejeição em uma guerra. Também não use este vídeo para julgar mulheres. Psicologia não é uma ferramenta para presumir o que alguém sente. Ela serve para ajudar você a observar comportamentos e tomar decisões mais conscientes. Se ela demonstra interesse, dê espaço para a conexão acontecer naturalmente. Se demonstra desinteresse de maneira consistente, respeite e siga em frente. Isso não é desistência, é inteligência emocional. Porque insistir em alguém que claramente não quer a mesma coisa não demonstra força. Saber quando parar demonstra autocontrole. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. Você não precisa convencer ninguém a enxergar seu valor. A pessoa certa não precisará ser pressionada para participar da sua vida. Quando existe reciprocidade, você percebe. Quando ela não existe, ter coragem de aceitar também é uma forma de respeito por você mesmo. Vou terminar com uma ideia que pode incomodar alguns homens. Às vezes, você não precisa de mais um sinal. Precisa apenas parar de ignorar os que já recebeu. Se uma mulher não demonstra iniciativa, não cria oportunidades para estar com você, mantém distância e comunica claramente que não quer uma relação romântica. Continuar insistindo não transforma rejeição em atração. Apenas prolonga uma situação que poderia ser encerrada com maturidade. Isso não significa que você deva interpretar cada comportamento como rejeição. Pessoas têm dias diferentes, personalidades diferentes e maneiras diferentes de demonstrar interesse. O que importa é observar padrões e, principalmente, respeitar aquilo que ela comunica diretamente. E existe algo que eu gostaria que você levasse deste vídeo. Ser rejeitado não significa ser inferior. Significa apenas que aquela pessoa não sente o mesmo que você. Isso acontece com homens e mulheres o tempo todo. Você não precisa convencer alguém a gostar de você. Não precisa competir com outro homem. Não precisa mudar completamente quem você é para conseguir aprovação. Agora quero saber de você. Já aconteceu de você ignorar os sinais de desinteresse porque queria muito acreditar que existia uma chance? Ou você já percebeu os sinais cedo e decidiu seguir em frente? Conte sua experiência nos comentários. Eu quero ler suas histórias e conversar com vocês por lá. Se este conteúdo ajudou você a enxergar relacionamentos de uma maneira mais madura, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, principalmente, inscreva-se no canal. Sua inscrição é fundamental para que eu continue criando conteúdos sobre psicologia, comportamento e relacionamentos. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue comigo nos próximos vídeos.